Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quantos estão felizes essa noite? Está dando para todo mundo ver aí? Amém? Dá para ver atrás, pastor? Glórias a Deus. Aleluias. Quero louvar a Deus por esse privilégio que temos de poder estar aqui na casa do Senhor. Confesso aos irmãos, estou aqui suando, mas ao Senhor é dado toda a honra e toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Amém? Pregar para criança, as crianças, né? Não é fácil. É só Deus para ter misericórdia das nossas vidas. Ainda mais quando o livro que você vai pegar some também na Bíblia, aí piora mais ainda. Amém, irmãos? Cadê as crianças? Cadê as crianças? Estavam aqui louvando ao Senhor, tão lindo. Dá um glória a Deus aí. Aleluias. Glória a Deus. Quantos aqui conhecem a história de Jonas? Todas as crianças conhecem a história de Jonas? Conhece não, Vitor? Então, levanta essa mão para cima aí, ué. O que está acontecendo? Mateus, você conhece a história de Jonas? Conhece? Amém. Então, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos estar contando, né? Uma historinha aqui a respeito de Jonas. Vamos abrir nossa Bíblia? Livro de Jonas, capítulo 1. Nós vamos estar lendo 5 versículos da palavra do Senhor. Logo em seguida, os irmãos podem tomar os assentos. E nós vamos estar falando, né? Expondo alguma coisa a respeito desse texto. Aleluia, Jesus. Jonas, capítulo 1, versículo 4. O livro de Jonas está no Velho Testamento, antes de Miqueias. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Só falou amém quem está sem Bíblia. Aleluias. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Isso, aleluias. Nos diz assim a palavra do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar. Diga comigo, o navio estava a ponto de quebrar, mas não quebrou. Agora vai para o versículo 17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe. Diga assim, preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias, 3 noites nas entranhas do peixe. Agora dá um salto lá para o capítulo 4 e para o versículo 5. Aí as crianças vão repetir comigo, que aí não precisa nem pregar. Amém? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana. Diga assim, uma cabana. E sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, isso. E ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Isso.
Aí continua falando assim, mas Deus enviou um verme, um bichinho, no dia seguinte, ao subir da alva, ao qual feriu a aboboreira e esta secou. Agora, quem leu, pode se assentar. Quem não leu, fica de pé. Se você não leu, não, você leu, ué. Você falou até bonito. Para sentar. Amém, irmãos? Irmãos, é uma história muito interessante, a história de Jonas, e nós vamos tentar, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, falar uma linguagem que as crianças possam compreender. Como eu já disse, aqui não é fácil, né? Pregar para adulto já é uma dificuldade terrível. Pregar para criança, então, nem se fala. Mas vocês vão me ajudar, sim ou não? Sim. Olha o compromisso que vocês estão fazendo comigo. Vocês vão me ajudar? Sim. Então tá bom. Então fala assim, a mensagem de hoje é para mim. E também para o meu pai. Para minha mãe. Ah, para toda a minha família. Não, vocês não falaram Fala, para toda a minha família. Aleluias, glória a Deus. Tem alguns visitantes aqui, vamos dar um glória a Deus visitantes? Vamos, fica de pé, todas as crianças, só as crianças. Fala assim, seja bem-vindo. Em nome do Senhor Jesus. Isso, enquanto isso o nervoso vai passando. Então vamos lá, agora se assente. Nós já lemos a história, há muitos anos atrás, um homem chamado Jonas viveu na terra de Israel. Diga comigo, Israel. Quem sabe aqui aonde é Israel? Quem conhece onde é Israel? O que é Israel? A terra? Terra Santa. Terra Santa. Esse homem viveu lá. Um dia Deus lhe disse para ir a Nínive, a maior e mais poderosa cidade do mundo. Ele precisava ir a Nínive, Deus o compromissou, ou seja, Deus deu para ele uma missão, que deveria ir até Nínive para fazer o quê? Para orar? Não. Para pregar. Isso. Ele deveria ir a Nínive para poder entregar uma mensagem de Deus, né? Para poder pregar em Nínive uma mensagem. Jonas foi para alertar todas as pessoas de lá que Deus sabia como elas eram, mas, fala assim, elas eram más. Por que elas eram más? Porque elas não tinham o Espírito. Oh! Elas não tinham o quê? O Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aqui? Aleluia. Dá uma olhada para trás. Vê que as pessoas que não têm o Espírito Santo. Fala assim, eu tenho o Espírito Santo. Isso, todos têm o Espírito Santo. Todos que aceitaram Jesus como Senhor, têm o Espírito Santo. Então essas pessoas eram muito más. E Jonas desobedeceu a Deus. Jonas fez a coisa certa? Por que ele não fez a coisa certa? Fala. Porque ele desobedeceu a Deus. Então ele desobedeceu a Deus. Em vez de ir para Nínive, o que ele fez? Entrou num barco grande, né, um navio. Entrou no navio e partiu na direção oposta para um lugar chamado Tarsis. Você está lendo aqui, né? Aí o Senhor Jesus, o Senhor Deus, enviou um grande vento no mar. Você lembra que eu disse para vocês, para poder falar a palavra vento? Mandei falar vento? Não, né? Então fala vento. Então o Senhor Deus enviou um grande vento no mar e houve uma tempestade enorme. Presta atenção aqui, que eu vou perguntar, hein? Olha aqui. O Senhor enviou um grande vento no mar e houve uma tempestade grande, enorme. Que tamanho que é essa tempestade? Mostra aí com os braços aí. Mostra. Ô, Neto, vem mais para frente, senta aqui perto. Se você ficar lá, o tio não está enxergando bem. E você longe ainda, piorou. Isso, aí gosta para levantar os bração lá em cima, assim. Então houve uma tempestade grande, enorme.
E os marinheiros temiam que o navio pudesse... Não, que o navio pudesse quebrar. Então, perceba que, dentro desses versículos que nós lemos aqui, nós extraímos 5 palavras, ou seja, 5 expressões, 5 atos, diga comigo, 5 atos que aconteceram na vida de Jonas. Fala assim, o Senhor mandou um vento. Fala assim, o Senhor preparou um peixe. Fala assim, Jonas fez uma cabana. Tira o Deus, fala, Jonas fez uma cabana. Agora fala assim, Deus fez nascer uma aboboreira. Nossa, Deus, vocês estão falando melhor do que eu. Aí depois fala assim, Deus enviou um verme. Um bichinho. Isso. Quem sabe aqui? Quando sabe o que é verme? Sabe o que é? Então, Deus enviou o vento no mar. Presta atenção. Nós estamos falando que Deus fez o quê? Enviou o vento. Deus fez o quê? Enviou um vento no... Deus enviou um vento no mar. Fez-se no mar uma grande tempestade, sim ou não? Fez-se no mar uma grande tempestade, grande o suficiente para balançar. Para fazer o quê? Balançar o quê? O barco, a embarcação que Jonas estava. Então Deus envia um grande vento para poder balançar a embarcação que Jonas estava. Então você perceba que para balançar a embarcação, Deus envia, mas Deus não balançou a embarcação, Deus balançou o mar. Está percebendo, sim ou não? O que o texto diz? Que Deus enviou um vento, uma grande tempestade, grande o suficiente, faz aí grande aí com o braço aí, me vê qual que é o tamanho de grande. Isso, grandão o suficiente, para balançar o mar. E através desse balanço do mar, balançava também a embarcação. Então você percebe que nós estamos falando de um Deus, fala assim, um Deus detentor absoluto de uma ordem indiscutível. Vire para trás e fala assim, a ordem de Deus. Ninguém discute. Tem como discutir com a ordem de Deus? Não. Tem como discutir com a ordem de Deus? Não. Então Deus envia uma ordem indiscutível a ponto de levantar uma grande quantidade de água para sacudir uma embarcação. E isso é muito interessante. Sabe por quê? Por que isso é muito interessante? Por quê? Ih, Jesus. Então perceba que Deus faz, Deus levanta, ou seja, Deus manda uma grande quantidade de água para poder sacudir uma grande embarcação. Porque Deus não envia, ou seja, Deus envia o vento para movimentar. Fala comigo assim, Deus envia o vento para movimentar o lugar onde está a embarcação. Ou seja, Deus está movimentando a base. Isso, com o único intuito. Fala assim, com o único intuito. Com o único intuito. Que Deus manda um vento, balança o mar balança a embarcação para acordar o profeta. Deus manda um vento só para acordar o profeta. Você sabia que Jonas estava dormindo nesse instante? Sabia? Sabiam? Jonas estava dormindo, não se preocupando com nada. Aí a tempestade ficava pior e
Apavorados, os marinheiros oravam aos seus deuses, porque sabia que eles tinham muitos deuses. Eles não eram como nós, que só temos um Deus. Nós só temos um Deus, fala assim, Jesus, o nosso Deus. Então os marinheiros oravam aos seus deuses e jogavam toda a carga ao mar para aliviar o navio, mas nada ajudava. Eles jogavam tudo fora, mas não ajudavam em nada. Sabe por quê? Por quê? Fala. Porque Jonas estava desobedecendo. Vira para o coleguinha que está do seu lado assim, quando nós desobedecemos a mamãe, quando nós desobedecemos o papai, Deus vai mandar um vento que vai balançar a sua cabeleira, vai balançar suas estruturas. Agora vira para trás assim, papai, esse vento não é para quebrar o barquinho, é para o senhor acordar. Aleluia, dá um glória a Deus aí. Fala assim, papai, esse vento não é para quebrar o barquinho. Essa tempestade não é para te desestabilizar. Ih, não conseguir falar, não. Fala com ele, é só para nós nos acordarmos. Isso. Então perceba que Jonas era a única pessoa a bordo que não estava orando. Em vez disso, porque aí os marinheiros começaram a orar aos seus deuses. Aí, as crianças daqui a pouco estão dando aula para nós. Então Jonas era a única pessoa que não estava orando. Por que Jonas estava orando? Fala. Ele estava o quê? Dorminhoco. Ele estava deitado dentro do navio dormindo. Aí o comandante do navio o encontrou. Ele disse para ele, mas você está dormindo enquanto nós estamos passando por essa situação? É? Sabia que, às vezes, tem muitas pessoas que dormem enquanto Deus está mandando uma tempestade para acordar eles e eles acham melhor dormir do que encarar a realidade? Sabia? Porque achando que dormindo as coisas vão passar mais rápido. E não é assim. Passa? Nem sempre passa. Você só adia o problema. Então, o comandante vem e pergunta assim, o que você está fazendo dormindo? Levante-se, faça uma oração para o seu Deus. Talvez Deus pense em nós e o navio não seja destruído. Deus queria destruir o navio? Não. Deus queria o quê? Oh, dá uma salva de palmas para esses meninos aqui, pelo amor de Deus. Deus queria acordar Jonas. Deus queria acordar Jonas. Deus não queria destruir o navio. Deus queria simplesmente acordar Jonas, mas Jonas estava dormindo. Aí os marinheiros logo perceberam que a sua angústia, presta atenção, aí os marinheiros logo perceberam que a sua angústia tinha algo a ver com Jonas, eles lhe disseram que ele estava fugindo do Senhor. Perceba que quando a pessoa, conhecendo ao Senhor Jesus, fazendo as coisas errado, sabia que Deus usa outras pessoas para poder nos mostrar que nós devemos andar no caminho certo? Sabia? Os marinheiros disseram, você só pode estar fugindo do seu Senhor, porque tem algo de errado com você. Aí, eles perguntaram, o que devemos fazer para que o mar possa acalmar-se? Aí, o que Jonas fala? Fala. O que Jonas fala? Fala, Médio. Não sabe, fala. Ele falou, me pega e joga no mar. Falou isso. Para poder acalmar a tempestade, me pega e lança no mar. Respondeu Jonas para eles. Mas só que não era isso. Entenda aqui. Não era isso que os marinheiros queriam. Aí Jonas diz assim, pois estou certo de que por causa de mim, essa grande tempestade chegou a vocês. Jonas estava jogando sobre si a culpa da tempestade que tinha chegado até os marinheiros. Só que não era isso que os marinheiros queriam. Os marinheiros não queriam jogar Jonas no mar. Então, eles remavam para trazer o navio à terra.
Aí eles começaram com suas próprias forças, tentando trazer o navio à terra, porque eles não queriam jogar Jonas no mar. Aí eles começaram a orar, começaram a perguntar a Deus, mas eles não conseguiam trazer o barco à tona, não conseguiam trazer o barco para a terra, a tempestade era muito grande, né? E eles ficaram remando, aí depois de orar por perdão, os marinheiros levantaram Jonas e o jogaram no mar. Assim que Jonas desapareceu sobre as ondas, o mar se tornou calmo e o cessou. Fala comigo. O mar acalmou. Só que, quando os marinheiros jogam Jonas no mar, só um minutinho que você vai falar agora. Eles devem ter reconhecido que apenas Deus poderia fazer isso. Com medo e admiração, eles adoraram ao Senhor, porque jogaram Jonas no mar e a tempestade acalmou. Aí o que eles fizeram? Glorificaram a Deus. Só que Deus nunca perde o controle de nada. Deus não perde o controle da situação. Deus não perde o controle da situação. Deus não erra. Diga comigo, Deus não erra. Deus não errou quando escolheu você, sabia? Deus não errou. Deus acertou de cheio. Pensa que jovens, que crianças lindas. Então Deus não erra. Deus, Ele faz uma embarcação toda balançar somente para poder acordar um profeta por amor à humanidade. Quem sabe o que está escrito em João 3,16? João 3,16, o que está escrito lá? Fala. Quem falar vai ganhar um presente. Porque Deus amou o mundo. Falou em presente, você responde logo, né, Vitor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não vai valer para você. Vale sim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Fez o quê? Fez o quê? Perdoou, mas queria... Fala o versículo, você foi muito profundo aí. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele tenha vida eterna. Vida eterna. Aí Jonas foi jogado no mar. Só que enquanto Jonas estava desviando do caminho de Deus, o que Deus estava fazendo? Diga comigo assim, enquanto Jonas, desviava dos caminhos do Senhor, Deus preparava para Jonas um escape. Isso, um escape. Deus preparava para Jonas o quê? Um grande peixe. Um grande peixe. Então, enquanto o mensageiro desobediente, quando foi lançado no mar, teve uma grande surpresa. Que surpresa foi essa? Afundando nas profundezas do mar, Jonas sabia que não poderia ser salvado do afogamento, ele teria afogado, mas Deus tinha outros planos para ele. Aí o que Deus faz? Envia uma baleia, um grande peixe. Então, um grande peixe. Por que vocês estão olhando para mim e rindo? Está achando eu com cara de grande peixe? De baleia? É? Vocês estão me comparando com alguma baleia? É? O Senhor havia preparado um grande peixe para engolir Jonas. O peixe chegou na hora certa, um gole, e Jonas estava fora do mar e na barriga do... Agora, quem responder vai ganhar um presente. Quantos dias Jonas ficou na barriga? Ninguém vai ganhar presente mais não. 3? Tá bom, sem bagunça. 3 dias? Não foram 3 dias. Foi quantos? Não, então vocês estão falando sem certeza. Vocês estão chutando. Não, foram 3 dias. 3 dias que Jonas ficou na barriga do peixe. Aleluia, Jesus. Aqui, eu acho interessante que quando Jonas está na barriga do peixe, Jonas vai, escuta aqui.
Vocês cantaram muito bonito ali, cantou um hino ali falando sobre, né, na minha concepção, vocês estão levando o culto todo inteiro para o lado da oração, de buscar o Senhor, né? Então perceba que Jonas orou na barriga, Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, e Jonas orou na barriga desse peixe. 3 dias, tá vendo aqui, ó? 3 dias, e ele teve muito tempo para pensar e... O que Jonas fez aqui? Orar. Ele pensou e... orou. Aqui desmistifica de nós escolhermos somente um lugar para poder orar. Nós podemos orar em qualquer lugar. É por isso que nós aconselhamos a todos estar ao tempo todo em? O que nós devemos fazer? Estar o tempo todo em? Oração. Então Jonas estava na barriga do peixe. Imagina o que Jonas viu na barriga do peixe, hein? Eca. Baba, água, comida. O que mais que Jonas viu ali dentro? Peixe, sangue. Ai. Mas Jonas não se importou com isso. O que Jonas fez? Orou. Quantos aqui oram? Só quem ora, levanta a mão. Quem ora? Ora. Isso. Levanta a mão, Daniel. Você também ora, Daniel. Você ora 3 vezes por dia. Você não pode ficar com a mão abaixada, não. Esse nome foi dado ser à toa, não. Isso. Quantos oram aqui para almoçar? Quantos oram aqui para deitar? Quantos escovam os dentes orando? Então, perceba que Deus queria que Jonas orasse. Aqui, ó. 3 dias depois, Jonas finalmente prometeu a obedecer a Deus. Imediatamente, Deus falou ao peixe. E o que o peixe fez? Vomitou ele, cuspiu ele, soltou ele. Aonde? Na praia. Na praia. Então perceba que Jonas orou em um lugar que não tinha possibilidade nenhuma de orar. Deus purinho. Deus perdoou, fala em alta voz, fala. Deus perdoou. Isso. O que você falou? Deus perdoou, o que você falou? O que você falou, Mateus? Você esqueceu o nome de Jonas? Caiu, o peixe soltou ele na praia. Aí soltou ele na praia. O peixe vomitou ele na praia. Então perceba que Jonas é vomitado na? Glória a Deus. Isso aqui me chama muita atenção, porque Jonas passa no capítulo 2, escuta isso aqui para vocês poderem aprender. Jonas passa o capítulo 2, são 9 versículos. Quantos capítulos tem o livro de Jonas? Quem sabe? Quantos capítulos tem o livro de Jonas? 4. No capítulo 2, Jonas passa os 9 versículos, e isso me chama muita atenção, porque ele passa os 9 versículos do capítulo 2 orando, para no final, Deus fazer o quê? Falar com peixe. Falou com peixe. É assim que acontece na nossa vida, sabia? Às vezes nós oramos, e Deus está movimentando o lugar onde nós estamos e nós não estamos percebendo que Deus está agindo. Sabia disso? Às vezes nós oramos pedindo a Deus para poder tocar no coração do papai para dar alguma coisa e nós não estamos vendo o papai nos dar nada. Só que Deus já está tocando no coração dele. Sabia? Às vezes oramos para Deus poder movimentar o lugar, para Deus poder fazer alguma coisa. Aí, de repente, nós questionamos porque Deus não faz, porque eu não estou vendo nada do que Deus está fazendo. Mas só que Deus não faz. Vira para trás e fala assim, Deus não faz para ser visto. Deus faz para ser glorificado. Dá um glória a Deus aí. Amém. Você vai falar isso para sua mãe quando chegar em casa? Quando ela começar assim, eu estou orando e Deus não faz. Aí você fala assim, mãe, eu não estou vendo Deus fazer. Aí você fala assim, mãe, eu aprendi que Deus não faz para ser visto, não. Deus faz para ser glorificado. Enquanto a senhora ora, Deus está mexendo no lugar. Enquanto a senhora ora, a ordem dele é para o peixe, não é para a senhora.
Enquanto fala com seu pai também, não fala só com a mãe, não, tá? Senão depois as mães vão achar que eu estou falando mal delas aqui. Então fala para os papais também, que às vezes os pais reclamam muito mais do que as mães, sim ou não? Sua mãe está ouvindo? Ai, meu Deus do céu. Então vamos parar por aqui, então. Então, perceba que mais uma vez Deus disse a Jonas para ir a Nínive e pregar a palavra de Deus. Dessa vez Jonas foi. Aí agora dessa vez Jonas foi o quê? Obediente. Por que Jonas foi obediente? Não, aí é medo. Aí não é temor. Fala. Fala. Porque ele orou a... Quanto mais nós oramos, mais nós nos aproximamos de Deus. Sabia? Sabia ou não? Não? Então passa a orar. Você falou que ora, como é que você não sabia disso? Isso. Quanto mais nós oramos, mais nós nos aproximamos de Deus. Isso. Aí Jonas vai lá. Jonas entra na cidade. Em 40 dias Nínive será destruída. Prega para os ninivitas. E aí o povo agradece, ou seja, o povo acredita na palavra de Jonas. O povo fica sem comer, faz um jejum. Quantos aqui jejuam? Quem faz jejum? Vocês só oram, né? Vocês não jejuam, não, né? Pois é. Você fez? Maravilha. Então, aí eles usaram sacos, né, de roupas para poder expressar, né, a tristeza que eles tinham, pedindo a Deus arrependimento pelos seus pecados. Aí se humilharam diante de Deus, o próprio rei desceu do seu trono, colocou roupas de saco, assentou-se na cinza, e ordenou a cada um que convertesse dos seus maus caminhos e violência, né, e orar para que o Senhor os perdoasse. Aí o que Deus fez? Deus perdoou. Depois pôde perdoá-los. Deve ter sido um dia maravilhoso para eles. Estavam muito alegres. Mas aí, como é que Jonas ficou? Bravo. Vocês conhecem a mesma história de Jonas. Tem jeito não. Então, Jonas ficou o quê? Bravo. Aí, quando as pessoas perceberam que Deus os tinha perdoado, ou seja, Jonas percebeu que Deus o tinha perdoado, aí Jonas ficou com ciúme. Jonas ficou bravo mesmo. Jonas ficou bravo porque Deus havia perdoado. Não gosta, verdade. Aí uma pessoa estava zangada. Qual a pessoa ficou zangada? Está vendo aqui? Estavam felizes, porque Deus tinha perdoado, né? Aqui estavam felizes porque Deus tinha perdoado. E quem ficou zangado com isso? Jonas. Jonas ficou zangado. Só que Deus tinha que tratar com Jonas, né? Porque não pode ficar zangado. Aí Deus fala com ele, né? Porque Jonas estava com raiva? Porque ele sabia que o Senhor Deus era um Deus compassivo, misericordioso. Fala assim, Deus é compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade. E ninguém falou isso certo. Vamos correr, senão não dá para terminar, não. Em outras palavras, Jonas sabia que Deus sempre perdoa aqueles que estão arrependidos por seus pecados. Sabia que Deus perdoa quem está arrependido do seu pecado? Sabia? Fala assim, aquele que se arrepende e deixa, alcança de Deus misericórdia. Você já arrependeu? Você já arrependeu mesmo? Que lindo. Então, parece que Jonas não gostava do povo de Nínive. Ele não queria que eles fossem perdoados, né? Então Jonas ficou muito bravo. Aí Jonas ficou tão zangado com Deus que ele disse, leva minha vida, porque a morte é melhor para mim do que a vida. De tão raiva que ele ficou. Mas Jonas saiu fora da cidade, esperando para ver o que Deus faria em seguida. O Senhor Deus preparou uma planta, e é interessante, que eu não achei uma imagem para colocar, mas a Bíblia nos diz assim, que então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana. Fala assim, fez uma cabana. E sentou-se debaixo dela à sombra. Fala assim, sentou-se debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria com a cidade. Aí, perceba uma coisa aqui. Jonas constrói uma cabana, sim ou não? Constrói uma cabana.
E ele ficou olhando para a cidade, esperando o que ia acontecer de pior com a cidade. Sim ou não? Mas Deus é muito sábio. E quando eu estava aqui preparando essa mensagem hoje à tarde, quando me deram esse choque que eu estaria aqui, preparando essa cabana, Deus falou algo muito forte em meu coração. Porque Jonas ficou sentado dentro da cabana esperando o pior acontecer com a cidade. Aí Deus falou comigo assim, que Deus não interfere, isso aqui nós vamos falar para os pais agora, Deus não interfere nas nossas construções. Fala assim, Deus não interfere nas nossas construções, desde que haja espaço para Ele fazer o que Ele quer crescer. Para Ele fazer o que Ele quer crescer. Perceba que Deus manda uma aboboreira crescer aonde? Dentro da cabana. Ou seja, a construção de Jonas não foi o suficiente, por mais enorme que seja, protegê-lo do sol. Deus manda uma aboboreira, por menor que seja, e essa o envolve e o protege. Diga comigo assim, o pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. Amém. Fala. É porque eu não achei uma imagem que tinha uma cabana. Então, na manhã seguinte, Deus envia um verme, um bicho que mata a planta. Então, o Senhor preparou, Deus enviou um vermezinho que matou, foi comendo na planta ali, sabe? Foi mordendo a planta, mordendo. Não, a planta daqui morta. Isso aqui não é o bicho, não. Isso aqui é Jonas. Não, você pensou que ali atrás era o bicho, mas não era ele, não. Então, o Senhor preparou um vento quente, forte, que o soprou, e Jonas até pensou que iria morrer. Tudo isso deixou Jonas ainda mais irritado. Por quê? Porque Deus matou a planta. Porque Deus matou a planta. Porque Jonas estava tão envolvido com a aboboreira, que ele não demonstra nenhum tipo de sensibilidade a ponto de procurar saber quem fez a aboboreira crescer. Você sabia que muitas vezes nós somos assim? Nós somos tão envolvidos com as coisas de Deus que nós não temos nem a sensibilidade de saber quem realmente que fez aquilo acontecer na nossa vida. Nós não estamos preocupados que quem está fazendo aquilo em nós é Deus. E o que Deus está falando conosco é que nós precisamos nos preocupar com o Criador e não tão quanto nós preocupamos com a criar. Isso. Então Jonas ficou muito envolvido, muito preocupado, e Jonas queria, de certa forma, ficou muito irritado, e em seguida o Senhor disse a Jonas, o direito de estar com raiva, não foi nem você que plantou essa aboboreira, você não sabe nem de onde ela veio, por que você está com tanta raiva assim? Aqui nós partimos para o final, né? Que já passamos ali alguns minutos. Você teve compaixão da planta para o qual você não fez nenhum trabalho e não ajudou a crescer, ela surgiu uma noite, morreu na outra. Aí Deus chama a atenção de Jonas. Porque eu não deveria ter misericórdia de Nínive, a grande cidade, com suas milhares de pessoas. Então perceba que Deus teve misericórdia de Nínive. Porque Deus tem misericórdia de nós. Fala assim, Deus teve misericórdia de nós. Porque éramos ainda pecadores. Aleluias, mas Deus teve misericórdia de nós. Então, se coloque de pé. Aleluias. Glórias a Deus. Essa história da Bíblia, para nós terminarmos aqui, preste atenção aqui, todos aqui. Posso perguntar sobre Jonas agora? Todos sabem? Pode? Essa história da Bíblia
ela nos fala sobre o nosso maravilhoso Deus, que nos criou e quer que nós o conhecemos. A única finalidade dessa história é que nós possamos conhecer o nosso Deus. Amém? Então, Deus sabe que nós temos feito coisas ruins, que chamamos de pecado. A punição para o pecado é o quê? Quem sabe o que é a punição para o pecado? Meu Deus, não pode brigar. Mas Deus ama tanto nós, que Ele enviou o seu único Filho, Jesus, para morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados. Isso, porque o amor de Deus é infinito. Então Jesus voltou a viver e foi para a sua casa no paraíso. Se você acredita em Jesus e pedir para Ele, ou seja, e pedir a Ele para perdoar os seus pecados, Ele perdoará e Ele virá a viver em você. Hoje você viverá com Ele para sempre. Agora você vai fazer comigo uma oração. Quantos é que aceitam Jesus como Senhor da sua vida? Glória a Deus. Agora você vai falar assim, bem forte assim, ó. Bem forte assim, ó. Fala assim, ó. Querido Jesus, eu acredito que você é Deus, ou que o Senhor é Deus, e se transformou em homem para morrer pelos meus pecados, e agora o Senhor está vivo. Por favor, Jesus, entra na minha vida, me dá uma nova vida, e me dá a oportunidade de um dia morar com o Senhor. Me ajude a obedecer e a viver como seu filho. Agora vem cá dar um abraço no tio aqui e diga amém. Glória a Deus. Amém, 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 amém. Opa! Amém, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vem cá na frente todas as crianças agora. Vem cá, dá um abraço no tio. Isso, dá um abraço, dá um abraço. Vem cá na frente todas as crianças agora. Nós oramos, não oramos? Quem não orou? Nossos pais. Agora eles vão orar por nós. Amém? Quero convidar todos os pais para vir aqui na frente. Glória a Deus. Meus pais estão aí também, né? Tá, meu pai está ali, ó. Vem cá, todas as crianças aqui, ó, tudo junto aqui, ó. Tudo juntinho, juntinho, juntinho. Não precisa me abraçar mais, não. Vocês vão saber me abraçar, hein? Não temos um abraço sim, né? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, todos aqui na frente. Todos os pais, isso. É bom que eu também recebo oração também. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá você também. Vem cá. Vem cá também você recebeu oração. Você estava lá atrás. Ah, rapaz. Com todos os pais, estendam suas mãos para cá. Glória a Deus. Irmãos, nós tentamos ser o mais simples possível. Nós sabemos que não é fácil, é um trabalho muito árduo, trabalho com as crianças. A irmã tentou expressar aqui de uma forma de que as crianças de hoje não são a igreja do futuro. Elas são a igreja de hoje. E muitas das vezes nós, como somos colocados nessa situação de poder falar para as crianças, de tentar ensinar, nós esquecemos de que as crianças têm a mente, às vezes até mais aberta do que a nossa e aprende muito mais coisas do que nós. Então é fundamental que nós falamos sobre a palavra de Deus, pregamos a palavra de Deus, tentamos repetir inúmeras vezes que Jesus os ama, diante de uma situação, diante de um mundo em que nós estamos vivendo, onde Satanás tem tentado de todo jeito arrancar os filhos da igreja, arrancar os filhos do lar, tentado de toda forma, com inúmeras figuras, desenhos, fazer com que os filhos possam começar a maltratar os pais, não respeitar mais os pais, não adorar os pais, não amar os pais. E hoje em dia nós vemos filhos que muitas das vezes você vai conversar e ele fala, eu não sinto nada pelo meu pai, pela minha mãe. E isso é um problema que o mundo atual está vivendo. Então é fundamental nós termos um momento como esse, um momento em que nós damos a oportunidade das crianças de expressar e de conhecer o amor de Deus para a vida delas.
Então eu quero pedir a cada pai, não se afaste. Não se afaste. Não coloque nos outros a responsabilidade que é sua. A Bíblia diz que você deve ensinar o seu filho no caminho. É pegar na mão dele e caminhar com ele. E mesmo quando estiver grande ou quando já não lembrar mais de nós, eles ainda não se desviarão dele. Então estenda suas mãos para cá. E vamos orar por essas crianças. E ajudem nesse departamento. Traga seu filho para a escola bíblica, traga o seu filho para a igreja. Não perca culto que está na direção das crianças, porque nós sabemos que essa palavra sendo plantada hoje no coração deles, nós temos certeza que isso vai frutificar e muito. Então curva a sua cabeça, começa a falar com o Senhor, e começa a apresentar o seu filho, que aqui está na presença do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te dar graça, Deus, por esse momento que nós temos diante da tua presença, por essa palavra que nós falamos para essas crianças, ó Pai, que ela possa, Senhor, gerar frutos, ó Deus, no coração de cada um, ó Pai, e que em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eles não venham, Senhor, desviar do caminho, não venham desviar da tua presença, ó Pai, que eles venham, Senhor, permanecer firmes, ó Pai, diante de ti. Deus abençoa cada servo teu, cada irmão que aqui está, a cada criança, ó Deus, a esse departamento, Senhor, as professoras que estão responsáveis, ó Pai, por esse departamento, que o Senhor venha enchê-las, ó Deus, de graça, de unção delas, capacitação, ó Pai, para poder fazer a tua obra, Senhor. Abençoe os pais, Senhor, que aqui estão também. Que o Senhor possa, ó Deus, falar nos corações deles, ó Deus, para que possa, Senhor, guiar os seus filhos, conduzi-los, ó Pai, no caminho da verdade. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, assim nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém? Dá um glória a Deus, dá um glória a Deus aí. Agora volte sempre. Pastor Telson. Glória a Deus, meus amados irmãos. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso. Irmão, nós vamos encerrar o nosso trabalho. Amanhã é a abertura do Congresso do Círculo de Oração na cidade de Lowell, às 7 horas, né? 7h30 começa o trabalho ali na cidade de Lowell. Abertura do Congresso do Círculo de Oração. Sábado pela manhã, às 9 horas da manhã, é aqui em Summerville, né? Parece que o café da manhã é 8 horas, né? Café da manhã, 8 horas, e uma palavra a partir das 9 horas da manhã, e o encerramento vai ser à noite, lá na cidade de Lowell, no sábado à noite. Então, são esses os nossos avisos para esse final de semana. Domingo estaremos aqui, em nome de Jesus, na nossa escola bíblica dominical, e também nosso culto às 11 horas da manhã. Amém? Vamos de pé, agradecer ao Senhor por esta oportunidade maravilhosa que tivemos de cultuar a Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado pela sua palavra que nós ouvimos, obrigado pelo departamento infantil, pela vida da irmã Paulina e também da irmã Ediane, que estão trabalhando, Senhor, juntamente com essas crianças, pela vida dos pais que estão, Senhor, apoiando as suas crianças, trazendo para aprender a sua palavra, pela vida das crianças, Senhor, pela vida do teu filho que ministrou nesta noite para essas crianças. Abençoe a cada um de nós, os trabalhos neste final de semana, seja tudo para a honra e glória do teu nome. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e que todos digamos amém.